certo? Então, o assunto da nossa aula de hoje é correção, mas antes de realizar a correção, eu vou tirar as dúvidas de vocês em relação a os ângulos opostos pelo vértice. O que é ângulos opostos pelo vértice, tá? Qual é o conceito? Como é que a gente analisa quando um ângulo é oposto pelo vértice ou não? Mas, para vocês saberem o que é uma coisa oposta, eu quero lembrar com vocês da reta numérica, tá? Então, gente, a reta numérica, ela tem a origem, que é o 0, e aí ela vai para a direita com números positivos, então vamos supor que aqui é o número 3, e ela vai para a esquerda com números negativos, vamos supor que aqui é o menos 3. E aí, dentro da reta numérica, a gente trabalhou o conceito de oposto, tá? Então, por que eu estou falando sobre oposto? Porque nós vamos ver ângulo oposto. E a ideia é a mesma. Então, quando eu tenho menos 3 e o 3, eu posso dizer, nós chamamos esses números de números opostos, né? Tanto que quando nós vamos fazer o cálculo, por exemplo, eu quero o oposto de mais 4. O oposto de mais 4 é menos 4, certo? Então, quando nós vamos ver o oposto de um outro número, se a gente imaginar uma linha aqui, ó, então, colocando uma linha imaginária aqui, se nós dobrarmos essa reta, o 3 sobrepõe o menos 3, certo? Então, o 3 vai sobrepor o menos 3. Isso faz com que eles sejam opostos, beleza? Entenderam isso? Lembram disso? Isso nós vimos no primeiro bimestre, tá? Então, números opostos. Aí, o assunto de agora é ângulo oposto pelo vértice. Então, o ângulo oposto, ele sempre vai ser formado por duas retas, tá? Então, o princípio, a ideia inicial é sempre de ângulos formados por duas retas. Tem que ser a mesma reta. Então, eu pego uma reta aqui e outra reta aqui. Aí, aqui eu vou formar um ângulo, certo? Se vocês imaginarem dobrando, supondo que aqui é o centro, se vocês colocarem uma linha imaginária aqui, ó, tá vendo? E pegar e dobrar esse ângulo, esse pedaço vai sobrepor a esse pedaço aqui. Portanto, esses dois ângulos vão ser ângulos opostos. Opostos pelo vértice, por quê? Porque aqui vai ser a linha imaginária onde eu vou cortar e um vai sobrepor o outro, assim como na reta numérica. Então, esse valor dessa abertura aqui vai ser o mesmo valor dessa abertura aqui. Assim como este ângulo aqui. Gente, eu consigo ler as mensagens que vocês estão mandando durante a aula, tá bom? Então, eu vou fazer assim. Vou tirar meio ponto da média para cada um que falar assunto paralelo aqui. Tá bom? Então, aqui, ó, meio e meio. Se vocês tiverem pergunta, vocês podem mandar pelo chat, não tem problema. Pode e deve. Agora, para ficar conversando outros assuntos, aí não, tá bom? Então, esse ângulo é oposto a esse. Portanto, este ângulo tem a mesma medida que este ângulo. Entenderam esse conceito de ângulo oposto? Entenderam sim ou não? Sim. Sim, então esse é o ângulo oposto, né? Então, isso, o ângulo oposto, eles é como se tivesse uma reta no meio desse ângulo e se fechasse os dois, eles seriam iguais. Sim. Entendi, agora entendi. Entenderam? Gente, os exercícios eu já vou explicar, exercício por exercício, tudo bem? Pode perguntar. Eu não entendi porque minha internet tá travando muito e eu não entendi o que você falou. Tá. Gabi, eu vou explicar novamente. Pode ser que a sua internet trave novamente durante a explicação, tá bom? Nesse caso, depois que encerrar a aula, você vai precisar ir até o YouTube e assistir através do link, tudo bem? Tá bom, então, obrigada. Mas de qualquer forma, eu vou explicar de novo, tá? Então, eu vou fazer novamente. Se pudesse me dar seu microfone, fazendo favor. Fechem os microfones, por gentileza. E aí, vamos lá. Então, ó, eu tenho uma reta e tenho outra reta, certo? Se você imaginar uma linha aqui, imagina que você dobrou esse desenho ao meio. Esse lado vai sobrepor, vai ficar em cima deste lado aqui. Portanto, esses dois lados, eles são chamados de lados
opostos. E eles são opostos pelo vértice, porque aqui tem um vértice, ó. Tá vendo? Isso aqui é um vértice, isso aqui é outro vértice. Então, quando você dobra um sobrepõe o outro. Isso significa que tanto esse lado aqui, quanto esse lado, eles vão ter a mesma medida. Então, por exemplo, se aqui for 60 graus, aqui valerá 60 graus também. Eles têm o mesmo valor numérico. E esse daqui, ó, agora tira essa linha imaginária e agora imagina essa linha aqui, ó. Se eu dobrar desse lado, esse ângulo sobrepõe esse ângulo aqui. Então, esses dois ângulos vão possuir a mesma medida por essa propriedade, pelos ângulos opostos pelo vértice. Então, aqui eu vou ter 120 e aqui eu vou ter 120 graus também. Tudo bem? Perguntas? Não. Professora, aí no final vai ter que somar tudo isso? Não, calma. Por enquanto eu só tô mostrando o que é. Tá bom? Professora, Oi, Clara. Então, eu percebi que o 60 é de cada lado, da direita e esquerda. 60 é isso. Aí quando dobra, são os dois juntos? Isso que eu entendi? Esse Tipo, ângulo 60 mais tem... 120. Não, na verdade, Clara, aqui eu falei de dobrar, não é porque vai dobrar, você não vai dobrar o ângulo, você não vai dobrar esse desenho. Você só tem que imaginar que esse tamanho, que essa medida é a mesma que essa. Como é que você faz para imaginar isso? Você imagina essa figura sendo dobrada ali naquele vértice, e aí um ângulo sobrepõe o outro com a mesma medida, entendeu? Ah, tá, agora entendi. Entendeu? Não é pra você pegar a folha do seu exercício e dobrar ela no meio. Você vai medir pra ver se Não tá precisa, certo. vocês vão ter que observar, né? Vocês já conseguem, né? É porque se eu trabalho pra hoje, Gente, vocês já sabem que são iguais. eu não dobrei a lousa e mesmo assim vocês conseguiram observar. Então é possível observar sem dobrar, né? Então, ó, gente. É bom demais, eu amo. Gente, fecha o áudio, por favor. Ô, Ana Clara, desliga a TV aí. Gente, Você também tá aqui desligada, amiga. 36 anos ali atrás assistindo TV, não tem como eu desligar, me desculpa. não, Ana, pode deixar ligada, só fecha o áudio, tá bom? Fecha o áudio E aí, também, toda você vez, com Ana, os você outros, fecha, deixa lá. mas só que se você precisar perguntar, Ana Clara, você pode e deve abrir o áudio, tá bom? Aí você abre durante a pergunta e depois fecha, tá bom? Professor, não é isso, é que o Nicolas aí fala, mas o áudio dele também tá ligado. É, ele fica reclamando, mas ele não desligou o áudio dele. Então desliga, Nicolas. Ó, Tá respirando. então nós temos aqui uma linha, certo? Aí eu fiz aqui outra linha, certo? Então eu sei que esse ângulo é oposto a este ângulo aqui. Se eu fizer outra linha aqui, olha só, observa só essas aqui agora, ó. Esse ângulo é oposto a esse, certo? Então aqui eu tenho que este ângulo aqui será oposto a este outro ângulo aqui, certo? E esses dois ângulos, este ângulo será oposto a esse. Portanto, esse ângulo tem a mesma medida que este ângulo. Este ângulo possui a mesma medida que este ângulo. E este outro ângulo aqui, esse ângulo, vai possuir a mesma medida que este ângulo aqui. Certo? Entenderam? Sim. Tá. Então agora, gente, vamos para os exercícios para vocês poderem esclarecer as dúvidas de vocês, tá? Que eu sei que vocês entenderam, pelo que eu percebi, vocês entenderam bem o conceito de ângulo oposto, mas vocês ficaram com bastante dificuldade na hora de realizar as atividades, certo? Então vamos lá. Filha, não abre. Eu sei, mas não abre. Então, ó, vamos lá. Aqui, então, ângulos opostos pelo vértice, né? Eu acabei de explicar para vocês. Alguém quer perguntar? Não. Eu fiz tudo. Já mandei pra você. Certo. Então, vamos lá. Exercício número 1 agora, certo? Então, pessoal, observem esse desenho aqui, certo? Só o desenho que tá aqui do ladinho,
Pra gente poder começar a conversar a respeito. Aí aqui, ó, na alternativa tá escrito assim: de acordo com a figura, responda as questões propostas. Aí, quais retas são pares de ângulos suplementares e quais são pares de ângulos congruentes? Então, primeira coisa, ângulo suplementar. Pessoal, lembram? Nós fizemos a definição na última aula, nós falamos a respeito disso. Ângulos suplementares e ângulos complementares. Então, os ângulos suplementares são os ângulos que, quando nós somarmos os dois, o resultado terá que ser sempre 180 graus. Portanto, vocês vão observar sempre a reta, né, que forma o ângulo raso. O ângulo raso é o ângulo de 180 graus. Então, o ângulo B mais o ângulo C será igual a 180 graus, certo? Então, quais são os pares de ângulos suplementares? Os pares de ângulos que, com a soma, somando os dois ângulos, a resposta será 180 graus. Então, 180 graus tem que formar a linha. Então, eu tenho aqui, ó, B mais A, ângulos complementares. Depois, B mais A, ângulos suplementares. A mais D, ó, olha a linha aqui, ângulos suplementares. Depois, B mais C, ó, formou a linha, ângulos suplementares. E C mais B também são ângulos suplementares. Portanto, nós temos 4 pares de ângulos suplementares aqui nesse desenho. Pode perguntar, Ana. Ô, Tayla, assim, eu coloquei só, acho que 2 exemplos. Tá? Precisava colocar todos? Sim, é para colocar todos os pares, tá? Então, tem um par aqui, B e A, outro par aqui, A e D, outro par aqui, C e D, e outro par aqui, C e B. Alguém tem dúvida nos ângulos Você falou muito rápido os pares. Já. Ana Clara, fala pra mim, o que você tá vendo aqui? Quais letras? B e C. Esse é um par. Anote. Tá, vou anotar. Agora, olha esse daqui. Qual você tá vendo? B e A. É o outro par. Anote. Aqui, você está vendo qual par? A e D. Outro par. Anote. E por último, esse último par qual é? C e D. Anote. Alguém tem dúvida e quer perguntar? Então, calma aí. É C e B, B e A. Isso. B e A, B e C, C e D e A e D. Professora, não são tipo 6 se for seguir essa lógica? Não são 6. Porque juntando os dois tem que ser igual a 180. Tem que formar a linha reta, tá bom? Então, aí nós estamos falando de ângulos suplementares. E ângulos opostos pelo vértice? Então, eu tenho o B e o D, um par de ângulo oposto pelo vértice. Esse ângulo possui a mesma medida que este ângulo. E aí, o C e o A. Este ângulo possui a mesma medida que aquele ângulo. Professora, Oi. quando acabar a aula, a gente precisa te mandar a correção aqui das páginas? É o Eric que tá falando? Sim. No seu caso, não, Eric, você já me enviou as fotos. Quem não me enviou, envia. Ô, professora, só pra conferir Eu também mesmo, entendi isso, porque eu não te entendi. Eu entendi a 31. Não tem só pra problema. conferir C e D. Então, gente, confiram aí o gabarito de vocês, tá? Então, ângulos suplementares. Ângulos suplementares. C e B, B e A e D, D e C. Quem escreveu na ordem contrária, por exemplo, C e D, também está certo, tá bom? As duas formas de escrever estão corretas. Aí aqui, ó, congruentes, né? Quando fala congruentes, é a mesma coisa que os ângulos opostos. Toda vez que nós utilizamos a palavra congruente, significa mesma medida. Então, congruente, que é a palavra que está escrito aqui, tem a representação, tem o significado de mesma medida. Então, quais são os ângulos que têm a mesma medida naquela figura? São os ângulos que são opostos pelo vértice. Então, nesse caso aqui, eu tenho A com C e B com D. Esses são os pares dos ângulos congruentes. Perguntas? Alguém quer perguntar? Você pode explicar os congruentes de novo? Porque eu ainda não entendi muito bem. Congruentes, Ana Clara, primeira coisa que você precisa saber.
Congruente é sinônimo de mesma medida, certo? Entendeu isso? Entendi. Entendeu? Congruentes são os ângulos com a mesma medida. Sim. E aí, você viu que os ângulos que são opostos pelo vértice, quando eles são opostos pelo vértice, eles possuem também a mesma medida. Então, é a mesma coisa. Ângulos opostos e ângulos congruentes vão ter a mesma medida, vão ter o mesmo significado. Entendeu isso ou não? Agora eu entendi. Então, portanto, o ângulo B e o ângulo D são congruentes. O ângulo B e o ângulo D são opostos pelo vértice e também são congruentes, o B e o D. E aqui o A e o C são ângulos congruentes, ângulos que vão possuir a mesma medida e são ângulos opostos pelo vértice, tá bom? Alguém quer perguntar? Não. Então, alternativa B agora. Se A mede 53, quanto mede C e quanto mede B? Então, gente, vamos voltar lá para o desenho. O desenho é este aqui. Então, tá falando, se A mede 53, quanto mede C? Eles possuem a mesma medida. Então, Ana Clara, se o A mede 53, quanto vai medir C? 53. 53. Ótimo. E aí, para descobrir o valor de B e o valor de D, vocês vão ter que lembrar do conceito de ângulos suplementares. Então, eu sei que quando eu juntar o C com o B, ó, que é uma linha reta, tá vendo? Quando eu juntar o C com o B, a resposta, a soma desses dois ângulos vai ter que ser igual a 180 graus. Então, para saber quanto vale o ângulo B, basta calcular a diferença. 180 menos o valor do ângulo C, que é igual a 53 graus, né? Eu vou equacionar para vocês aqui na lousinha para vocês entenderem melhor, tá bom? Professora, se puder ler o chat. Tá, Ana. Deixa eu ver aqui, peraí. O chat. Professora, minha internet tá meio ruim, caso eu saia e nunca mais eu volte. Nunca mais é ótimo. Tá, eu entendi, Matheus. Se você tiver algum problema com a sua internet, depois você fica tentando. Enquanto eu estiver aqui online, fica tentando entrar, porque pode ser que você tenha alguma dúvida, que só você tem essa dúvida, então você vai precisar perguntar, tá bom? Aí, professora, se você conseguir, depois, multa o Nicolas, porque nós estamos pedindo, mas ele parece não entender. Desculpa por atrapalhar a aula. Nicolas, você entendeu agora que eu li para você? Obrigada, viu, Nicolas? Não atrapalhe a aula, por favor. Tá. O microfone dele ainda tá ligado. Tá ligado? Acho que o Sabuzali nem tá lá. Ah, acabou de desligar. Ah, obrigada, Nicolas. Toda vez que você precisar perguntar, Nicolas, você pode abrir o seu microfone e perguntar, tudo bem? Do caso contrário, você, por favor, mantenha fechado. Vários colegas pediram para você fechar. Não custa nada. Quando vários colegas pedem uma coisa, é sinal que realmente você está incomodando, né? Se fosse comigo, eu teria desligado meu microfone. Não, que eu sou professora, né? Mas se eu fosse uma aluna como vocês, eu teria desligado o microfone também. Faça isso, Nicolas, é pro bem da maioria. Sempre quando é pro bem da maioria, vale a pena, tá bom? Então, vamos agora para a alternativa B. Então, se um ângulo mede 53, quanto vai medir? Se o ângulo A mede 53, quanto vai medir o outro ângulo? Então, deixa eu fazer o desenho aqui, certo? Deixa eu colocar aqui para copiar. Então, eu estava fazendo desenho errado. Então, as duas retas estão nesta posição, certo? Então, aqui eu tenho o valor do ângulo A e aqui eu tenho o valor do ângulo C. Eu sei que o ângulo A, aqui é o B, e aqui é o ângulo D, tá? Eu sei que o valor do ângulo A, conforme falado no enunciado, é igual a 53 graus. Aí, a Ana Clara também já falou pra gente que o ângulo A é oposto ao ângulo C,
certo? Então, o ângulo C é igual a 53 graus. Os dois possuem a mesma medida. Aí, para vocês resolverem esse exercício, vocês vão ter que lembrar do conceito de ângulo suplementar. Então, o ângulo suplementar diz que a soma de dois ângulos que estão numa linha reta é igual a 180 graus. Então, quando eu fizer B mais C, o resultado tem que ser igual a 180 graus. Então, nesse caso, o C vale 53 e o B eu não sei quanto é. Então, eu faço 53, que é o valor de C, mais B, que é esse aqui, e o valor tem que ser igual a 180. Alguém quer perguntar? Não, deixa eu afastar um pouquinho só para aparecer melhor na minha tela. Então, Eu aqui, quero, gente, professora, você pode dar. Como que a gente consegue descobrir? A gente descobriu o valor de 53, que já estava falando no enunciado, que já que o 3 já tem a mesma medida. Como que a gente consegue descobrir que eles é o valor de 180? Pra poder fazer você a vai conta. olhar a linha, Ana Clara. Eles não estão numa linha reta, esses dois ângulos? Sim. Sim? Se eles estiverem numa linha reta, é porque eles são suplementares. É porque o valor tem que ser 180. Ah, tá. Tá bom? Então, você vai observar essa linha. Aí, você vai fazer 53 mais B tem que ser igual a 180. Aí, de um lado, equação do primeiro grau. De um lado só fica a letra e do outro lado só fica número. 180 menos 53. 180 menos 53 é igual a 7, 2 e 1. É igual a 127 graus. Portanto, 180 menos 53 é igual a 127. Então, o ângulo B vale 127. Como são opostos pelo vértice, o ângulo D vai valer 127 graus também. Alguém quer perguntar sobre o exercício? Pessoal, alguém quer perguntar sobre o exercício? Da minha parte, não. Certo? Tá, se alguém quiser perguntar, pode falar, tá bom? Agora vamos para o... só vamos conferir a correção aqui agora, né, com a resposta do livro. Então, aqui, ângulos congruentes. Então, como o ângulo C é OPV, então, oposto pelo vértice de A, então A e C valem 53. E como B é suplementar, lembra? Suplementar. No caso, eu estou falando do 180. Como B é suplementar, eu vou fazer 180 menos 53. Então, 180 menos 53 é igual a 127. Tá bom? Alguém? Professora, eu coloquei assim, C, daí eu fiz dois risquinhos assim, né? E coloquei que é 53. Eu fiz a B a mesma coisa, coloquei a resposta, fiz a D também. Tá. Tá certo? Eu não escrevi essas coisas, eu coloquei, tipo, o ângulo, né? E o valor dele, tipo, Tá ótimo. a letra que tá. Certo. Alguém quer perguntar? Tá certo, né, Clara? Alguém quer perguntar? Tá. Agora vamos para a alternativa A do exercício número 1, tá bom? Então, gente, primeira coisa, o assunto é ângulo oposto pelo vértice. Então, toda vez que nós formos começar a resolver o exercício, a primeira coisa que nós precisamos fazer, que vocês precisam fazer, é identificar os ângulos que são opostos pelos vértices. Então, aqui, ó, se vocês olharem, esse ângulo aqui é formado por esse ângulo de 17 graus. É formado por esta reta e por esta reta aqui. O ângulo Y, ele também é formado por essa reta e por essa reta. Então, esse ângulo de 17 graus e o Y são ângulos opostos pelo vértice. Se eles são ângulos opostos pelo vértice, eu já sei que o Y será igual a 17. Alguém tem dúvida aqui sobre o valor de Y? Se eu estou falando de Y, depois eu vou falar com vocês a respeito de X. Professora, eu tenho, porque o valor de Eu também tenho. achar. Eu fui primeiro no de X, depois eu fui pro Y, e não consegui. Tá, então vamos só... Eu não entendi como que eu posso resolver esse ângulo. Só Y. Esquece o X agora. Daqui a pouco eu vou explicar X. Agora eu quero que vocês pensem só em Y.
Então, ângulo oposto pelo vértice. Esse ângulo aqui de 17 graus, olha essa reta. Essa é a reta do ângulo de 17 graus, certo? Gente, eu vou terminar de explicar. Se vocês continuarem com dúvida, vocês abrem o microfone e perguntam. Enquanto eu estou explicando, fecha, por favor. Então, aqui, ó, essa linha, ó, observa essa reta. Então, essa reta, ela vem, forma esse ângulo, que é de 17 graus. Ela continua e forma esse ângulo, que é o ângulo Y, certo? Esta reta caminha, forma o ângulo de 17 graus, caminha e forma o ângulo Y. Eles têm o mesmo vértice. Não tem o mesmo vértice? Imagina aqui aquela linha, os pontilhados. Imagina dobrando. Um sobrepõe o outro. Portanto, esse ângulo 17 é oposto pelo vértice ao ângulo Y. Se o ângulo aqui vale 17, o Y também vai valer 17, porque eles são opostos pelo vértice. Vocês entenderam? Só estou falando de Y, esquece o X por enquanto. Y. Deu para entender agora como é que vocês chegam à conclusão que o Y vale 17 graus? Agora deu pra entender. Agora deu pra entender, agora entendi. Tá. Então, alguém quer perguntar sobre o ângulo Y? O Y só. Se quiser perguntar, agora é a hora. Tá. Então, Y é igual a 17. Coloquem aí na resposta de vocês. Para calcular o X, ó, olha o que eu tenho aqui. Todo mundo olha, senão vocês não vão entender. O que eu tenho aqui para cima? Isso aqui é o quê? Uma linha reta, não é? Ou seja, a soma de todos esses ângulos aqui terá que ser igual a 180 graus. Então, quando eu fizer 17 mais x mais 83 mais 50, a resposta tem que ser igual a 180 graus. Por quê? Esses ângulos, juntando todos eles, nós temos ângulos suplementares. Ângulos que, quando juntam, formam um ângulo de 180 graus. Formam uma linha reta. Entenderam isso? Sim? Tá. Sim, entendi. Então agora nós vamos ali para a lousinha para calcular quanto vale X. Tá bom? Eu Pode fiz a falar, conta de Maju. cabeça, professora, eu já sei o resultado. Muito Eu bom. não tinha entendido, agora a conta de cabeça é muito fácil, né? Tá. Agora que eu expliquei tudo bem. Uhum. Você quer perguntar a Maria Júlia? Professora, Oi? professora, Oi? quando eu fui fazer a conta aqui, eu medi com o transferidor. E o ângulo Y deu 20 quando eu Então, medi porque com ele o está fora de transferidor. escala, Érica. O que acontece? Ah. Nós estamos agora, no momento da matéria, se você mediu o ângulo Y e deu quanto? 20, né, que você falou? É, Se 20. você pegar esse ângulo que está marcado 17 e medir, ele vai estar com 20 também. Porque esses desenhos, eles estão fora de escala. Eles não estão com o valor real. Entendeu? É só um esboço da figura. Nós estamos no momento da matéria. Eric, pode fechar, só abre na hora que você for perguntar, tá bom? Então, ó, nós estamos no momento da matéria que não é mais para utilizar o transferidor. Toda vez que for para vocês utilizarem o transferidor para resolver um exercício, vai estar escrito no enunciado do exercício, com a ajuda de um transferidor, ou com o auxílio do transferidor, ou utilizando o transferidor. Se não estiver escrito isso, é porque provavelmente este ângulo ele não está desenhado de forma correta. Olha o que eu vou fazer aqui agora. Eu vou fazer esse desenho, esse mesmo desenho que está ali, ó. Tá vendo essa reta? Aí eu vou puxar essa outra reta aqui. Esse aqui eu vou chamar de 17 graus. Mas se eu pegar um transferidor e medir aqui, ele não tem 17 graus. Isso aqui é um esboço da situação. Você entendeu o que eu quis dizer? Esse valor aqui, tanto aqui no meu desenho como no desenho que está com o livro, ele não tem exatamente 17 graus. É uma abertura aproximada, porque não é para você utilizar o transferidor para resolver, é para você utilizar o conceito de ângulo oposto e de ângulos suplementares. Entendeu? Entendi. Certo? Então aqui é Y,
certo? Y, vocês já viram que ele vale 17 graus, porque eles são, tá vendo? Opostos pelos vértices. E aí eu vou colocar as outras retas, semi-retas, né? Porque elas têm origem todas aqui. Então, aqui eu tenho x, aqui tem 83 graus e aqui 50 graus. Se eu pegar um transferidor e medir, aqui não tem 83, aqui não tem 50, aqui não tem 17. É só para vocês entenderem a ideia, tá bom, Eric? Então, aqui eu já sei que y é igual a 17 graus, beleza. Observando agora só a linha, tá vendo? A linha é essa daqui. Então, agora vocês vão olhar somente esta linha aqui, tudo bem? Carolina, por favor, me dá seu celular aqui. Então, aqui, ó, 17 mais x mais 83 mais 50. Então, 17 mais x mais 83 mais 50. A soma de todos esses números tem que ser igual a 180 graus. Por quê? Porque esses valores estão, né? Todos esses valores aqui estão nesta parte aqui superior, nessa parte superior, que são os ângulos suplementares que que tem 180 graus. Entenderam isso? Entenderam? Aí, gente, o que eu vou fazer? Equação do primeiro grau, né? Eu vou somar número com número e com número. Então, eu vou fazer 17 mais 83 mais 50. Então, 17 mais 80, fecha o áudio. 17 mais 83, Ana Clara, fecha o áudio. 17 mais 83 é igual a 100. 100 mais 50 é igual a 150. Então, x mais 150 é igual a 180. Então, 17 mais 83 mais 50 é igual a 150. Professora? Oi? Professora, eu posso fazer essas contas que você está fazendo assim na linha, deitado, eu posso armar? Sim, claro. Se for facilitar para você o cálculo armado, pode, com certeza. Tá bom? Aí, gente, eu vou pegar mais 50, eu vou passar para o outro membro da igualdade, eu troco o sinal. Então, x vai ser igual a 180 menos 150. Pergunta. Professora, tá muito baixa o baixo celular, não tá dando pra enxergar a última linha. Essa linha vocês não enxergaram? Essa dá pra ver? Sim ou não? Sim, a vermelha ainda dá. E a preta não, né? É. Então tá, eu vou continuar, eu vou Coloca passar o essa conta celular aqui em pé. pra cima, tá bom? Então aqui, ó, essa linha vermelha, ela tá assim. X mais 150 é igual a... Aí, aqui eu tenho mais 150, eu vou passar pro outro lado da igualdade, então vai ficar 180 menos, né? Coloco o sinal oposto, 150. Portanto, x será igual a 30 graus. Então, o valor de x é igual a 30. Beleza? Alguém quer perguntar? Professora, eu só queria te falar que eu fiz o seguinte. Eu meio que... Eu não fiz conta, eu fiz de cabeça. Daí eu fui contando, assim, mais ou menos. E daí eu achei que só era 50 e 83 e o X. Daí primeiro eu cheguei no resultado de 47. Daí depois eu vi que tinha 17 também, eu tirei, daí eu consegui deixar 30. Daí eu fiz essa conta de cabeça, porque particularmente eu achava fácil. Então, Ana Clara, agora veja bem, você disse que particularmente você achava fácil, certo? Mas, no caso, você errou. Então, às vezes, você acha que o caminho mais fácil é o melhor. Mas não é, tá bom? Então, fique atenta. Porque, por exemplo, agora, beleza, é exercício, atividade. Agora é o momento de você errar. Mas se fosse durante uma prova para você entrar na ETEC, por exemplo. Você querer fazer esse cálculo mental e sair errado. Você ia errar uma questão à toa, tá bom? Pastel com queijo é queijo.
Fecha o microfone. Alternativa A, alguém quer perguntar? Então, ó, confiram aí a resposta com a resposta do livro. Então, 17 graus, tá vendo? Aí aqui a equação do segundo grau desenvolvida, x igual a 30 graus. Perguntas. Vamos para a alternativa B agora, tá? Essa é a C. Vamos para B. Na alternativa B, o desenho é esse aqui, certo? Então, alternativa B aqui. Gente, esse quadradinho aqui no cantinho, o que ele indica? Que é 90 graus. Que é um ângulo de 90 graus. Muito bem. Outra coisa, olha aqui. Esta reta e essa reta aqui. Então, essa reta é formada por esse ângulo e essas duas retas formam esse ângulo e essas duas mesmas retas formam esse ângulo que é 45 graus. Então, 45 graus é o oposto do vértice do ângulo C. Portanto, se aqui vale 45, C vai valer 45 também. Tudo bem até aqui para vocês? Conseguem enxergar que eles são opostos pelo vértice? Sim. Sim? Então, C é igual a 45 graus. Agora eu vou descobrir quanto vale B. O B vai ser quanto que o 45 falta para chegar no 90, né? Vamos de novo aqui para a lousinha para eu fazer o cálculo para vocês. Tá bom? Deixa eu arrumar aqui. E vamos lá para eu poder calcular este valor para vocês, tá? Então, aqui eu vou fazer esse, que é a linha reta. Aí tem aqui o ângulo C, que é o oposto pelo vértice. Aqui o ângulo de 45 graus, tá? Aqui eu vou traçar. Aqui eu tenho o ângulo de 90 graus. Aqui foi chamado de B e aqui foi chamado de A. Então, o ângulo C. O ângulo C, eu já sei que é igual a 45 graus, porque ele é oposto pelo vértice de um ângulo que já está determinado o valor igual a 45 graus. Portanto, o ângulo C é igual a 45 graus, tá? Aí, esse aqui já falou que é um ângulo reto, é um ângulo de 90 graus. Então, 45 mais B vai ter que ser igual a 90 graus. Então, se eu tenho mais 45 desse lado, eu passo para o outro lado como menos 45. Então, ficou 90 menos 45. 90 menos 45 é igual a 45 graus também. Então, esse ângulo aqui, que é o ângulo B, vale 45 graus. Perguntas em relação ao ângulo B. Por que menos 45? Oi, Matheus. Por que é menos 45? Porque aqui ele era mais. Então, 45 mais B é igual a 90. Eu vou trocar do lado do membro da igualdade. Então, eu vou fazer mais 45, passa para o outro lado como menos 45. Entendeu, Má? Aí, 90 menos 45 é igual a 45. Por isso, B vale 45, tá? E aí, aqui, gente, eu sei que aqui vale 90, né? Esses dois juntos, esse ângulo aqui inteirão, vai valer 90 graus. Se daqui a aqui eu tenho 90 para chegar no 180, eu tenho que A igual a 90 graus também. Tá bom? Entenderam o valor de A? Eu não entendi como você conseguiu chegar no valor de A ainda. Tá. Olha a linha. Chegou a linha? Quantos graus eu tenho que ter aqui? Me fala. 90? Não, inteirinho. 90 é só aqui, onde tem esse quadradinho. E inteiro. A linha reta inteira, né, Clara? Eu falei isso várias vezes hoje. 180, professora, 180. 180. A linha reta tem 180 graus, certo? Então, se aqui, esse pedaço aqui vale 90 graus, eu vou fazer, vamos supor que você não sabe que aqui é 90, tá? Então, A mais 90
tem que ser igual a 180, certo? Então, aqui eu tenho mais 90, eu vou passar para o outro lado como menos 90. 180 menos 90. 180 menos 90 é igual a 90 graus, certo? Por isso, A é igual a 90. Entendeu, Ana? Agora eu entendi. Eu falei 180. Eu falei, será que é 180? Eu falei, não deve ser. Não deve ser. Eu fiquei assim, eu fiquei desse jeito. Eu tava com dúvida se era 180, como você já tinha falado diversas vezes, ou se era outro. Por isso que eu Certo. Alguém quer perguntar sobre esse exercício? Tá, vamos para a alternativa C agora. Tá? Vou apagar aqui e vou passar o desenho da C para cá. Então, C. Na Ô, C. professora, a alternativa C, eu tive dúvida em um negócio. Que bom. Porque todas as partes são 60 graus, não são? Desse aqui? Sim. Sim? É. Sim. Tá Ah, certo. então é fácil. Então, ó, eu tenho um ângulo aqui. Esse ângulo aqui vale A. Se aqui vale A, esse aqui é o oposto. Ele vai valer A também, só que ele tá sem valor. Então, vocês vão ter que observar que esse ângulo A tem um outro ângulo oposto aqui a ele, que no caso é A também. Entendeu, Ana Clara? Aí tem outra linha aqui, né? Nessa outra linha aqui também tá marcado um ângulo A, tá? Esse lado aqui é o oposto, então esse lado vai ser oposto. Então aqui eu tenho A, oposto a A eu tenho A também. E aqui agora eu tenho outro ângulo A. Oposto a A, eu vou ter outro ângulo A. Certo? Entenderam isso? Sim ou não? Então a gente pode escrever que todos os grupos são As, tipo, Não precisa tem a mesma escrever, medida? Ana Clara. Você coloca no desenho A e A. Tá. Você indica no desenho o ângulo, não precisa escrever, tá? Aí, o que vocês Tá. vão fazer? Eu tava escrevendo. Entendi, não precisa. Ana, Clara, já aproveita que tá com o microfone aberto e me diz. Esta linha aqui, quantos graus tem que ter quando eu fizer esse, mais esse, mais esse? Que estão nessa linha. Quanto? 180. 180. Então, eu vou fazer um A, mais um A, 2 As, mais um A, 3 As. Eu não tenho 3 letras As aqui? Sim. Então, aqui eu vou ter 3 As. 3 vezes a letra A tem que ser igual a 180, tá bom? Entenderam isso? Entendi. 3 vezes a letra A? Mas aí agora eu preciso resolver. Qual é? Eu vou ter que tirar o número 3, porque desse lado só pode ter letras. Qual é a operação inversa da multiplicação? A divisão. A divisão. Então, esse 3 que está multiplicando deste lado, eu vou passar para o outro lado dividindo. Então, A vai ser igual a 180 dividido por 3. 18 dividido por 3 é igual a 6. Se tem um zero aqui, eu coloco o zero aqui. Portanto, conforme o Gustavo falou, a resposta é 60 graus. Então, cada ângulo A desse, cada um deles mede 60 graus, tá? Se vocês observarem, lembra que eu falei quanto que tem que ter um círculo completo? Quantos graus tem que ter? Vocês lembram? A volta completa do círculo tem que ter 130, certo? 360, desculpa. Nossa, nada a ver 130. 360. Então, se vocês somarem 60 mais 60 mais 60 mais 60 mais 60 mais 60, a resposta será 360, que é a quantidade de graus que tem a circunferência completa. Alguém quer perguntar? Não, obrigada. Tá, vamos então agora para a alternativa D. Vou fazer o desenho aqui também, tá bom?
Então, agora a alternativa D. A alternativa D tem duas retas, tem uma reta grandona aqui, aí tem duas retas assim, né? Que cruzam. Aqui vale 17 graus. Oposto pelo vértice, eu tenho esse aqui, que é o W. Então, W é igual a 17 graus. Dúvidas? Em relação a W. Alguém tem? Aí, gente, eu sei que aqui é Y e aqui vale 95 graus. Portanto, o Y e o 95 graus são opostos pelo vértice. Então, aqui o Y valerá 95 graus também. Perguntas? Aí eu tenho outros dois ângulos aqui, que é o X e o Z. Então, o ângulo X e o ângulo Z, que são opostos pelo vértice. Portanto, o valor de X é o mesmo valor de Z. Agora, vamos observar o desenho. Aqui eu tenho a linha reta, certo? Então, a soma desses três ângulos tem que ser igual a 180 graus. Portanto, 17 mais 95 mais X tem que ser igual a 180 graus. Então, vocês vêm aqui e armam uma continha. Vou armar com caneta vermelha. 95 mais 17 mais X é igual a 180 graus. Perguntas? Não? Então, 95 mais 17. Então, eu vou fazer 5 mais 7. É igual a 12, vai 1, 10, 11. Então, é igual a 112. 95 mais 17 é igual a 112, tá? Mais X vai ser igual a 180. Eu tenho mais 112. Quando não tem sinal na frente é mais, tá bom, Matheus? Então, eu tenho mais 112. Eu passo para o outro lado como menos 112. Então, X vai ser igual a 180 menos 112. X vai ser igual a 68. Então, se X vale 68, quanto vale Z? 68. Tá bom? Pergunta sobre a alternativa D. Alguém tem? Não. Ótimo. Então, vamos agora seguir para o exercício número 3, né? Então, exercício número 3 para a gente finalizar a nossa aula de hoje, tá? Quando temos duas retas paralelas cortadas por uma reta transversal, podemos observar ângulos suplementares e opostos pelo vértice, determinados por elas. Então, aqui, ó, vamos lá. Essa daqui são as duas retas, né? Então, eu tenho duas retas paralelas, esta, e tenho uma reta transversal. Gente, esse ângulo B é oposto ao ângulo D. Então, esse e esse são ângulos opostos pelo vértice. O ângulo A é oposto pelo ângulo C. Então, este e esse também são ângulos opostos pelo vértice. Aqui eu tenho o ângulo F, que é oposto ao ângulo H. E aqui eu tenho o ângulo E, que é oposto ao ângulo G, certo? Gente, como essas duas retas são paralelas, elas nunca vão se encontrar, essa reta transversal, quando eu traço aqui o ângulo B, ele vai ter a mesma medida que o ângulo F. Então, o ângulo B tem a mesma medida que o ângulo F, que tem a mesma medida que o ângulo H e que tem a mesma medida que o ângulo D. Entenderam isso? Entendi a mesma coisa com o ângulo A e o ângulo E e o ângulo G. Exatamente. A, C, E e G também vão ter a mesma medida. Ó. Essa abertura é semelhante a essa, que é semelhante a essa e que é semelhante a essa. Tá bom? Então, só a análise do desenho. Agora vamos para as respostas. Então, alternativa A. Escreva todos os pares de ângulos suplementares. Então, já sabem, ângulos suplementares são aqueles dois ângulos que a gente vai juntar e vai formar a linha reta. Então, eu tenho aqui, ó, A com B, ó,
A e B, olha a linha reta. B e C, olha a linha reta. C e D, olha a linha reta. E A e D, olha a linha reta. Então, são ângulos suplementares. Aqui embaixo, E e F, olha a linha reta. F e G, olha a linha reta. GH, olha a linha reta. H e E, olha a linha reta. Então, os pares de ângulos suplementares são esses, tá? E opostos pelo vértice. B é o oposto a D, A é o oposto a C, F é o oposto a H e E é o oposto a G. Eu vou colocar aqui na resposta do exercício para vocês poderem ver o de vocês. Então, ó, suplementares e opostos pelo vértice, tá? Então, todos os pares aqui, vocês podem conferir. Então, suplementares, A e B, B e C, C e D, D e A. E aí, E e F, F e G, G e H, E, H e E. Tá vendo? Então, esses são os ângulos suplementares, opostos pelo vértice. A e C, B e D, E e G, F e H. Perguntas? Posso seguir? Tá, vou deixar aqui. Quando eu puder seguir, vocês me avisem, por favor. Alternativa B, então. Tá bom, pessoal? Alternativa B. Os ângulos B e F ocupam a mesma posição nas retas paralelas em relação à transversal. E tem ângulos e tem a mesma medida, né? Foi o que eu acabei de explicar para vocês, das duas retas paralelas e uma transversal. Aí o ângulo de cima tinha a mesma medida que o ângulo de baixo, foi o que eu acabei de explicar. Então, ângulos como esses são ângulos correspondentes. Ângulos correspondentes é o nome que se dá para aqueles ângulos que eu mostrei para vocês. E aí pede os pares, né? Então, quais os pares dos ângulos correspondentes? Então, eu vou abaixar aqui, vou falar de novo e vou mostrar a resposta, tá bom? Então, ó, B e F, A e E, D e H, C e G. Então, esses pares que eu mostrei para vocês agora são os pares de ângulos correspondentes. Beleza? Alguém quer perguntar? E aí, aqui as respostas, né? Então, confiram aí a resposta de vocês da alternativa B dos pares. Então, ó, A e E, B e F, C e G, D, E, H. Tá bom? Posso passar? Agora, para finalizar, a alternativa C, tá? Então, ó, vamos para a alternativa C. Sabendo que A mede 127 graus, determine a medida de todos os outros ângulos da figura. Então, A vai medir 127 graus. Eu vou colocar a figura aqui centralizada, tá? Esse valor de A aqui mede 127 graus, tá? Então, 127, C também vai medir 127, porque são opostos pelo vértice. E aí também tem os ângulos correspondentes. A é correspondente a E. Então, E também vai medir 127. E G também vai medir 127. Por quê? A e C são opostos pelo vértice. A é correspondente a E é oposto pelo vértice de G. Então, esses quatro ângulos possuem a mesma medida. Aí, o B e o D vão ter a mesma medida. O F e o H vão ter a mesma medida. Certo? Vou aqui para a lousinha rapidinho fazer esse cálculo para vocês agora. Tá? Então, lembrem do desenho. Eu sei que A, que vale 127, mais B, eu não sei quanto vale. Eu sei que B vai ser igual, o mesmo valor de D, o mesmo valor de F e o mesmo valor de H. Esses dois ângulos, juntando, eu vou ter a linha reta, né? Vou ter os ângulos suplementares, então vai ser igual a 180 graus. Então, eu vou fazer B... Quando não tem sinal na frente é porque é positivo. Então, se aqui é mais, eu vou passar para o outro lado como menos. B vai ser igual a 180 menos 127, 53 graus. Portanto, todos esses outros ângulos aqui. Então,
ângulo B, 53, ângulo D, 53, ângulo F, 53 e ângulo H, 53 graus. Confiram a resposta de vocês aqui. E enquanto vocês estão conferindo a resposta, eu vou dar o último recado da aula bem rapidinho, tá? Então, tá vendo? Ó, 127, 53. Alguém quer perguntar? Gente, então rapidinho. Amanhã nós temos a aula de educação financeira e empreendedorismo. Eu vou aproveitar o início da aula de amanhã para fazer a introdução para vocês do novo assunto, que é este aqui, ó, ângulos internos e ângulos externos, tá? Então, amanhã, no início da nossa aula de educação financeira e empreendedorismo, eu vou passar para vocês o conceito de definição, o conceito de ângulos internos e ângulos externos, tá bom? E aí, na segunda-feira, eu também vou mandar para vocês a videoaula da professora Ângela para complementar a explicação e aí vocês terem condições de fazer os exercícios, tá certo? Na sexta-feira, no caso. Alguém quer fazer alguma pergunta? Não? Então tá bom, pessoal. Então a nossa aula de hoje se encerra por aqui, tá certo? A aula de hoje se encerra por aqui, tá bom? Qualquer dúvida vocês podem me chamar no privado. Um grande beijo e tchau!